Bem, nessa aula a gente vai refazer o raciocínio dos inserts no Submaster, tá? Por quê? Na 2 ou 3 aulas atrás, quando a gente viu isso, eu expliquei muita coisa, muitos caminhos que se tomam, e isso às vezes se torna um pouco confuso. Então eu resolvi refazer essa aula de uma maneira mais objetiva, tá? Explicando o caminho e o raciocínio que eu sigo para que dê certo a mixagem. Bem, a gente tinha visto que existe uma cadeia de efeitos de plugins, tá? Um effects chains, ou uma corrente de plugins, né? E que eu tinha colocado aqui uma fórmula clássica, tá? Que ela garante que você não erre. E que você pode no começo seguir essa fórmula e após isso, com a sua experiência, você pode modificar essa fórmula, tá bom? Então a ordem aqui dos plugins é a seguinte: primeiro equalizador, depois um simulador de mesa, depois um compressor, depois um exciter e depois um simulador de fita. Acontece o seguinte: eu quero que o sinal entre a 0 dBVU no plugin, em cada plugin, e que ele saia de cada plugin a 0 dBVU. Para isso eu tenho uma técnica. Bom, eu tenho aqui acima de todos aqui, ó, antes de passar pelos plugins, um medidor analógico. Vamos ver como ele está medindo. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos. Ou seja, ele está por volta do 0 dBVU. Ok. Essa clipadinha que está dando aqui, às vezes ele dá uma beliscadinha aqui no vermelho, é por causa da voz, que ela tem uma parte que está um pouco alta. Que quando a gente for fazer a compressão vai corrigir isso, tá? Mas ele está por volta do 0 dBVU. E aí o que eu faço? Eu fecho esse aqui, eu vou habilitar esse último MV Mirror aqui, ó, tá? Então eu estou trabalhando com esse último aqui. Ok. Clicando nesse alfinete, ele não desaparece, tá, da tela, quando eu clico em outro. Eu vou abrir aqui a cadeia de efeitos, por aqui, ó, clicando no FX verdinho aqui, tá certo? E vou fazer o seguinte: eu vou desligar todos os plugins e eu vou ligar cada um e vou medir a entrada e a saída. Bom, primeiro, então estão todos desligados. Eu tenho aqui o equalizador. Eu sei que o sinal está entrando nele por volta de 0 dBV1, tá? Porque eu já tinha medido nesse primeiro MV Mirror aqui. Agora eu vou ligá-lo. E como eu disse, eu tenho percebido, vocês vão entender isso lá no final do curso, que falta um pouco de médio nas minhas mix, por um motivo que a gente vai ver lá no final do curso, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui nesse equalizador e subo 1 dB, 1 dB e meio por volta de 1K. Tá certo? E agora eu vou colocar tocar, o sinal vai passar por aqui, ó, em branco nesses plugins, ele não vai entrar nos plugins, tá? E eu vou ver, portanto, a medida nesse MV Mirror aqui, como ele está saindo. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram. Tá vendo? Ele está por volta do 0 dBVU. Ok, então ele está entrando no equalizador a 0 dBVU e saindo a 0 dBVU. Vamos para o próximo. O próximo é o simulador de saída de mesa. Eu tinha explicado que o som digital, quando ele conseguiu ser atingido por nós, ele ficou sem graça, sem sal. Tá? Perseguiu-se muito tempo esse ideal de conseguir um som totalmente fiel ao que se estava sendo emitido, né? Só que quando se conseguiu com o som digital, todo mundo percebeu, mas não é aquele som que a gente estava acostumado. Aquele som das mesas analógicas tinha uma espécie de distorção, dava um colorido que ele é desejável, que a gente se acostumou e que ele é bom, tá? Então esse plugin simula a saída de mesa, tá certo? Então eu sei que o sinal está entrando a 0 dBVU nele, porque eu já tinha medido na saída do equalizador, né? Então ele está entrando a 0 dBVU. Eu vou aumentar o drive aqui, ó, até
beliscar o vermelho aqui para dar uma saturação. Quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo oceano. Cegos de quando Ok. Só que agora eu vou medir aqui, ó. Eu vou colocar para tocar e vou ver o MV Mirror, tá? Quando apareceram há muito tempo atrás, O que aconteceu? Quando eu aumentei o drive aqui, ele aumentou o ganho total desse sinal. Então ele tá entrando nesse simulador de saída de mesa, ele tá entrando a 0 dBVU e saindo a 4 dB, tá? Ou seja, aí eu venho aqui no trim e abaixo por volta de 3 ou 4 dBs. quando apareceram há muito tempo atrás, Agora sim, ele está entrando a 0 dBVU e saindo por volta de 0 dBVU também. Vamos para o próximo, que é o compressor. Vou ligá-lo, tá? E vou colocar para tocar. quando apareceram há muito tempo atrás, Eu vou mexer aqui no threshold, diminuindo o threshold, para quê? O desejável é que comprima aqui de 3 a 4 dBs. Tá um pouco abaixo. Ó. quando apareceram há muito, Então vou diminuir o threshold. quando apareceram há muito tempo atrás, Tá comprimindo por volta de 3 ou 4 quando dBs. apareceram, Tá? Eu já tinha explicado anteriormente que eu estou usando um preset do Chris Lord Out, né, que é famoso, que é clássico, no qual o ataque fica 10, o release no automático, tá? E o threshold você tem que ajustar. quando apareceram há muito tempo atrás, Ok, tá comprimindo por volta de 3 ou 4 dBs. E agora vamos ver como tá saindo esse sinal. Deixa eu fazer isso aqui. quando apareceram há muito tempo, É porque originalmente ele vem aqui num make-up um pouco mais baixo. Aí eu quero explicar isso para vocês, ó. quando apareceram há muito tempo atrás, Tá vendo? Ele tá saindo mais baixo do que o 0 dBVU. O que eu faço? Venho no make-up e aumento o make-up. quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo oceano. Ou seja, ele tá entrando no plugin a 0 dBVU e saindo por volta de 0 dBVU, tá? Eu ajustei isso pelo make-up. O próximo é o Exciter, tá? Ele tá desligado, agora eu vou ligá-lo e vou colocar para tocar. Quando apareceram há muito tempo atrás, O som tá muito agudo porque aqui ele tá regulado nessa região no 8 aqui que excita os super agudos, tá? Vou passar pro 5 e vamos ver. quando apareceram há muito tempo atrás, Aqui, ó, eu tenho a opção de usar os medidores aqui para o out ou para o in, tá? Eu vou deixar no in que eu sei em que volume que ele está entrando, para ele medir a entrada. quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos, Você percebe que ele vem aqui mais ou menos para essa região, ou seja, está entrando a 0 dBVU. E a saída, como que tá? Vamos ver. quando apareceram há muito tempo atrás, ficaram loucos pelo oceano. Cegos demais pra perceber o rosto intruso do. Ou seja, a saída está por volta do 0 dBVU também. Então eu não preciso mexer aqui no output. Se a saída tivesse abaixo, aí eu aumentaria o output. Se ela tivesse muito acima do 0 dBVU, eu mexeria aqui no output, diminuindo para ele sair a 0 dB, tá? Vamos medir. Eu fiquei com uma dúvida aqui no input. Vamos medir de novo. Deixa aqui no in. Quando apareceram há muito tempo atrás, Eu acho que está entrando um pouquinho baixo. Eu vou aumentar um pouquinho. quando apareceram há muito tempo atrás, Certo. E agora vamos medir a saída novamente. quando apareceram há muito tempo atrás, Percebam, ele está saindo um pouquinho acima do 0 dBVU. Aí eu vou aqui no output, tá? E vou diminuir 2 dBs. quando apareceram há muito
muito tempo atrás. Agora sim, eu dei um ajuste mais fino aqui. Ele está entrando aqui a 0 dBVU e saindo a 0 dBVU. Vamos agora para o simulador de fita. Vou ligá-lo. Quando apareceram há muito tempo atrás. De vez em quando ele dá uma beliscada no vermelho aqui, ou seja, significa que está saturando, que é o que eu quero, né? E geralmente eu deixo ele no automático, porque nessa regulagem automática ele nem aumenta o que está entrando, nem diminui o que está saindo. Ele fica, é como se fosse assim, neutro, essa regulagem, tá? Então vamos medir a saída. Quando apareceram há muito tempo atrás. Ficaram loucos pelo oceano. Ou seja, tá por volta do 0 dBVU também. Então é o que eu quero, tá? Então tá tudo certo. Falou, pessoal? Essa aula foi então para reforçar o raciocínio que eu faço para garantir que o sinal continue na intensidade desejável, tá? E isso garante que você não cometa erros, né? Então esse daí, até a próxima.